Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para contar algumas coisinhas da minha vida, né? Que a nossa vida é feita de coisas doces, coisas boas e coisas não tão boas assim. Vim falar com vocês hoje sobre a importância, né, de darmos atenção às nossas crianças, que isso assim a maioria já sabe, né? Mas na minha época eu sofri um abuso de uma pessoa muito próxima a mim. Era um tio meu de criação, né? Até então a gente não sabia, eu não sabia, né? Que ele era de criação. Eu pensava que ele era realmente filho do meu avô. Só que depois de um tempo, né? Depois de muito tempo, eu já estava crescida, já era casado, que eu fui saber que ele era um filho de criação do meu avô. Enfim, né? Isso não vem ao caso. Mas o que eu vim falar é que nós temos que dar muita atenção para as nossas crianças, né, gente? Ainda mais no dia de hoje. É, Criança nunca sente o que sente à toa, né? Se a criança tem medo do adulto, se a criança não quer ficar na casa, se a criança chora cada vez que vai ficar na casa, é um sinal de alerta para os pais, né? E na época, meu pai e minha mãe são separados há muito tempo, e na época minha mãe me deixava na casa do meu avô, né, para passar o final de semana lá. E eu tinha muitas amiguinhas, né, nesse bairro, que era o bairro de Osasco, eu tinha muitas amiguinhas, e eu tinha 11 anos, mas, gente, eu era criançola de tudo. Assim, eu sempre fui muito infantil, né? Tanto é que eu tinha 11 para 12 anos e eu andava com as menininhas de 7, 8 anos, as pessoas me chamavam de Xuxa no bairro, porque eu era mais velha da turma, né? Mas eu era muito criançona, né? E minha mãe me deixava na casa desse meu avô, onde esse meu tio morava. E até, até então nunca tinha acontecido nada, a única coisa assim, porque naquela época, gente, não era assim igual hoje, né? Que as pessoas falam criança não namora, criança, né? Assim, a gente tinha os namoradinhos, que eram coisinha boba, né? Só que meu tio sempre teve muito ciúmes de mim. E quando ele via eu conversando, que tinha um rapaz que queria namorar comigo, e quando ele via, assim, eu conversando com ele, né, eu vim namorar com esse rapaz, mas eu já tinha mais idade. Mas quando meu tio via eu conversando com esse menino, ele ficava muito bravo, sabe? Ele falava para minha mãe brigava comigo. Enfim, mas assim, nunca foi desconfiado nada, né? E aí teve um dia que a minha mãe não estava em casa, porque quando minha mãe se separou, ela ficou morando um tempo na casa desse meu avô, em Osasco. E aí teve um dia que minha mãe me deixou lá e saiu, deixou eu e minhas irmãs lá, e minha mãe saiu, não lembro para onde, não lembro se minha mãe foi trabalhar, não lembro, sei que ela me deixou dormindo lá e saiu. E aí esse meu tio, ele costumava sempre fazer massagem, ele era o massagista da família. Então, assim, ele fazia massagem nas minhas tias, fazia massagem na minha mãe, e era tudo, para mim, na minha cabeça de criança, era tudo muito comum. E aí, eu dormia, gente, eu não sei se era eu que estava no chão ou era ele, eu estava com as minhas irmãs e ele estava sozinho na cama, e meu avô e a minha avó drasta, né, que era casada com meu avô, no quarto. E aí esse homem, ele desceu, né, e falou assim, vem cá que eu vou fazer uma massagem em você. E eu achei aquilo muito normal, de verdade, né? Na minha infantilidade, eu achei aquilo muito normal. E aí ele começou a fazer a massagem, de fato, só que daí ele foi descendo a mão e ali ele pegou nas minhas partes íntimas, e aquilo me deu um choque muito grande. E eu fiquei em choque de verdade, assim, eu não sabia o que fazer, mas ele não chegou a introduzir, né? Mas ele pegou de uma forma nas minhas partes íntimas e eu fiquei muito assustada. E naquela hora, meu avô veio do quarto, né? Como se Deus tivesse mandado ele vir. E aí meu avô veio do quarto, né? Isso, meu tio dormia no chão e eu dormia na cama do lado, porque eram só dois cômodos na casa. E aí meu avô pegou, meu avô chegou na hora, meu tio se assustou muito, assim. Meu tio era velho, viu, gente? Ele já devia ter, na época, acho que ele devia ter uns 40 anos, 30 e pouco, não lembro na idade dele, mas mais ou menos isso. E aí meu avô pegou, falou para mim assim, sobe para sua cama, agora.
Aí aquilo veio um alívio dentro do meu coração e eu subi para a cama e aí ele não me tocou mais. E no outro dia ele me chamou e ele falou assim: não é para você contar para suas amiguinhas nem para ninguém. E assim foi, gente. Mas eu contei para minhas amiguinhas, sim. Eu era muito criança e eu contei para elas. Elas ficaram aterrorizadas. Ai, Débora, e agora? Não sei o quê, né? Eu lembro da reação delas. E tudo bem, passou o tempo, gente. E a pior parte vem agora, que depois de um tempo eu fui falar isso com alguns familiares meus, que eu não vou citar nome, e eu fui comentar sobre esse abuso, né? Eu falei, vocês não sabem, mas na época aconteceu isso, isso, isso. E por incrível que pareça, essas pessoas elas não mostraram surpresa, né? Não vou falar quem foi, mas elas não mostraram surpresa. Pelo contrário, elas deram risada. Aí aquilo me abalou muito, sabe? Então, o que eu falo hoje é que nós temos que dar muita atenção para as nossas crianças, sabe? Porque hoje em dia está mais aflorado do que antes, ou então antes não era exposto tanto como é agora, né? Mas para prestarmos atenção, deixar claro também que criança às vezes mente, então mente assim, né, gente? Mente, mas você não pode dar crédito a um adulto e não dá para a criança. Se a criança chora, se a criança fala que não quer ficar, se a criança não quer alguma coisa, tem, porque criança sente, ela sente muito. Então era isso que eu tinha para falar hoje, né? Uma história não muito boa da minha vida, mas é isso, coisas que me marcaram muito a minha infância e que eu não esqueço até o dia de hoje. Tá bom, gente? Então era isso, era só esse toque, só isso que eu vim falar hoje. E fiquem com Deus, me sigam, tá bom? Deixem um likezinho aí de vocês e logo mais eu volto com mais histórias da minha vida.